Shalom, amados de Deus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quanto ao dia e à hora, porém ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, mas somente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias que precederam o dilúvio, estavam os homens comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não entenderam enquanto não veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então de dois que estiverem no campo, um será tomado e o outro será deixado. De duas mulheres que estiverem moendo em um moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Velai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir nosso Senhor, mas sabei que se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria sem dúvida, e não deixaria invadir sua casa. Por isso estai atentos, porque não sabeis em que hora há de vir o Filho do Homem. Quem crê que é servo fiel e prudente, a quem seu Senhor constituiu sobre sua família, para que lhes dê de comer a tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor achar ocupado quando vier. Na verdade vos digo que ele o constituirá administrador de todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser no seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a maltratar os seus companheiros, e a comer e beber com os que se embriagam, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera, em uma hora inesperada, e removê-lo-á, e porá a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavras da salvação. Graças a Deus. Glória a vós, Senhor. Bom, queridos, hoje nós estamos no 8º dia. Parece que já tem aí uns anos, né? Que a gente está nessa preparação abençoada. Mas a gente está no 8º dia. E hoje a gente vai meditar sobre a morte. A morte do escravo do mundo e a morte do escravo de amor a Maria. Isso, então, toda a vida ela vai terminar com a morte, né? Tanto a vida do escravo do mundo quanto a do escravo de Maria. Só que há uma diferença muito grande entre a relação com a morte que o escravo de Maria tem e a relação com a morte que o escravo do mundo tem. No primeiro dos 3 pontos de hoje, a gente vai ver essa questão da morte é certa para todo mundo, né? No começo, Deus, quando nos fez, ele nos fez no intuito de que nós o adorássemos e que a gente crescesse e se multiplicasse, né? Vivendo ali numa realidade, né, chamada Éden, que era aqui mesmo, certo? Não era em um outro lugar ou uma metáfora. Não, era real. E nós tínhamos o chamado corpo glorioso, né? Que a gente não precisava, não envelhecia, não morria, enfim. Coração do maligno, do diabo, nós rompemos essa ligação com Deus, né? Nós éramos a imagem e semelhança de Deus, né? E passamos a ser apenas a imagem de Deus, né? A semelhança a gente perdeu, né? Pense nisso como uma vibração, né? Como uma energia, né? Como se nós estivéssemos em um campo de existência, né? Energias, elas são atraídas por energias parecidas, né? É como se a vibração, né? Porque tudo é vibração. Não é porque, por exemplo, você não está enxergando as ondas, né, da internet que você está usando para assistir esse vídeo, que ela não esteja ali ocupando o mesmo espaço que você. É por causa disso que nós não vemos os espíritos ou os anjos e demônios, né? A gente não vê ou em outras dimensões.
Então, a gente coabitava, né, essa vibração com Deus. Quando a gente pecou, a vibração emanada de Deus, ela não habita com vibrações negativas. É por isso que a gente, uma vez corruptos em nossa essência, a gente não pode adentrar o céu, a realidade de Deus. A gente precisa purgar a nossa vibração que está suja, né? Então chega um momento que é irremediável. A nódoa está tão grande que passa a ser irremediável, né? É por isso que Deus dá as regras. Quando a gente cumpre a vontade de Deus, a gente não está fazendo ali um bem, um favor para Deus, a gente está fazendo um bem para nós mesmos. Quando você pratica, quando você o bem, quando você está em alinhamento, em consonante com Deus, né, caminhando com Ele, você alinha a tua vibração com a dele, né? Quando você ora, você está emitindo uma vibração. Cientificamente falando, o nosso corpo ele é feito de moléculas, né? Em grande parte moléculas de água. Foi feito um estudo e descobriu-se que o pensamento humano ele modifica a molécula da água. Então imagina, o que você pensa vai modificar o seu corpo, né? Inclusive a quem está perto, né? Então seu corpo é mais 70% de água. Você é o que você pensa. Você tem pensado positivo? Lembra que Jesus falou: o corpo, né? Quando o seu olho é luz, o seu corpo é luz. Entende? Então, quando você começa a orar e se conecta com Deus, você começa a atrair vibrações positivas e vibrações parecidas quando você se conecta com Deus. Ao passo que você começa a repelir vibrações contrárias. É como se, explicando cientificamente a fé, é como se a sua mente fosse uma força vibracional e o teu coração fosse uma central energética. Para você se conectar a Deus, né, e atrair o que você está pedindo, quando você pede, Deus te concede. Mas aí entra a sua parte de tomar posse, que eu falava em outro dia. Você ainda assim precisa tomar posse. E aí, ao tomar posse, como é que você faz isso? Como é que você vai atrair para si o que você está pedindo, o que Deus te concedeu? Você precisa conectar a vibração do teu pensamento com aquilo que você quer. Só que só isso não basta, você precisa dar energia para esse impulsionamento, para puxar aquilo ali, para se conectar. E essa energia vem do coração. E por isso eu falava, você não pode ter máscara. Como que eu sei que a minha oração ela é verdadeira? Né? Se você está passando por uma tribulação, se você pediu determinada coisa, está nas mãos de Deus, sua mente está falando isso, mas o seu coração está entusiasmado. Se você, por exemplo, você está no seu emprego e o patrão falou: eu vou te dar um aumento, né? Você vai ficar entusiasmado. Percebe que você acredita mais no seu patrão do que em Deus, porque Deus fala: pede e vos será dado, eu vou conceder para você, né? Deus quer, mas você não acredita, você reza, mas mesmo assim não fica feliz. Você fica feliz quando o patrão fala: eu vou te dar um aumento. Você já fica automaticamente feliz, porque você tem firme certeza que se ele falou, ele vai fazer. Mas você não tem a firme certeza que Deus vai fazer. Se tivesse, ao pedir, você já ficaria entusiasmado. Então esse entusiasmo, ele é o termômetro, ele vai te dizer se tua oração é verdadeira ou não. Se o que você está pedindo você realmente vai atrair. Não é isso? Porque ao atrair, você também vai atrair coisas, obstáculos que eles vão servir para te preparar para aquilo, para realizar aquele sonho. Então assim, nada de ficar, poxa, eu pedi atrair, mas veio um monte de empecilho e tal. Isso é para te preparar, nada de desanimar,
Às vezes aquilo que você quer está a caminho e você desistiu, né? Que é a questão da perseverança, né? Sempre alcança aqueles que esperam no Senhor, sempre alcança, tá? Então não desanima, porque ao passo que você desanima, você está atrasando o teu processo, o processo do tomar posse da graça, né? Então, antes, essa vibração nossa, ela já era em total conformidade com o Senhor. Nós habitávamos, nós vivíamos na mesma vibração. E aí, como se encheu de pecado, houve uma ruptura desse eu glorioso, né? E nós passamos a ser esse eu carnal que nós temos hoje, perecível, corrompido, né? Então, a gente fala assim, é castigo de Deus que a gente morre, que a gente precisa buscar o alimento, que a gente precisa que a mulher agora tem dores no parto e tal. Isso não é castigo de Deus. Isso é uma realidade física. Porque estamos não estamos ali alinhados com a vibração, com o eu glorioso que tínhamos antes, né? Nós estamos hoje tentando voltar para aquilo que a gente já tinha, certo? Então, hoje a gente já herda, né, esse pecado original, porque da carne somos feitos. Antes nós éramos feitos ali do barro, né, do sopro divino ali. Nós éramos esculpidos por Deus, né? A ideia era que nós fôssemos feitos em santidade, né? Como o pecado entrou, ele passa de pai para filho em todas as gerações. Isso a gente dá o nome de pecado original, e só houve duas pessoas no planeta, na história da humanidade, que não tiveram esse pecado original. Um pela essência, que a gente chama de hipostática, né, que é Cristo. A outra pela graça, né? Deus concedeu a Nossa Senhora que no momento da concepção dela, o pecado original dos pais dela, né, dos pais de Nossa Senhora, não fosse passado para ela, né, porque Deus não pode habitar com essas vibrações negativas, com o pecado, com o mal que tem no ser humano. Então ele fez morada em Maria, né, e para que isso acontecesse, Maria precisava ser pura, ser livre do pecado original, entende? Então apenas Jesus e Maria foram livres do pecado original. Então, assim, a morte, a gente está meditando sobre a morte veio por causa dessa quebra da aliança, dessa inconformidade da nossa essência material mesmo, com a essência de Deus, certo? Então ali a gente passou a morrer, né? A morte, então, ela vai vir para todo mundo, para o escravo de Maria, então para o escravo, né, de Maria, o escravo do mundo. Então ninguém vai fugir ninguém foge ao pecado original, certo? E nem à morte, né? Então, assim, do pecado original, Nossa Senhora e Cristo passaram, né? Mas eles também morreram, né? Cristo morreu e ressuscitou, e Nossa Senhora, ela também morreu, num episódio que a gente chama de dormição, né? Ela dormiu e os anjos levaram o corpo dela, né? Ela em corpo e alma, para o céu, certo? E então, nada mais óbvio, isso é um dogma de fé, nada mais óbvio que você imagina se Deus ia deixar o corpo da mãe dele para trás para apodrecer, né? Para os vermes comerem, enfim. Claro que não seria nem lógico, né, nem da natureza de Cristo deixar isso acontecer. Se ele levou para o céu até Elias, que tinha pecado, né, que era cheio da graça sim, mas tinha misérias, como todo ser humano, tinha um pecado original. Você acha que se ele não deixou Elias para trás, ele vai ia deixar sua mãe para trás? Claro que não, né? Então,
a morte, já que é uma realidade para ambos, existe uma relação muito diferente. O escravo do mundo, aquele que anda em conformidade com o mundo, ele tem um verdadeiro horror à morte, né? A morte para ele é um episódio de muita aflição, né? Sobretudo porque intimamente a mente dele pode até não saber, né? Está inebriada, o coração também, mas o espírito dele sabe que ele já gozou os prazeres do mundo, certo? Então agora acabou, né? Então se ele quis gozar os prazeres do mundo, e na vida eterna não tem mais nada para ele, né? Totalmente o contrário, totalmente diferente do escravo de Maria, que ele optou por não se render aos prazeres do mundo e acumular para ele prazeres na vida eterna, né? Então ele sabe, o escravo de Maria, ele sabe que ele está aqui em missão. Ele sabe que isso aqui é muito passageiro, ele está preocupado, ele não está mais nem aqui. Ele está aqui, como presente, a cabeça dele não está. A cabeça do predestinado não está aqui, está no céu. Ele está pensando no céu. Quando ele tem uma relação aqui, falou, oi, bom dia, conheci você aqui, prazer e tal, ele já na cabeça dele aqui, ele já está ali, Senhor, é o que? É missão? É para ajudar isso aqui a caminhar para o céu? Ele está sempre com essa, porque ele nasceu, ele é predestinado. Você que está vendo esse vídeo, você é um predestinado, né? Um destino pré-concebido. Então, foi predestinado antes do seu nascimento a você ser ali, fazer parte da elite do exército do Senhor, né? Então esse é o primeiro ponto, né? A morte vai vir para todos. No segundo ponto de hoje, eu quero ressaltar a incerteza da hora da morte, né? Então assim, olha como mais uma vez a gente está falando do espírito da sabedoria e falando da tolice, né? Do que se opõe à sabedoria, que é o espírito do mundo, não é isso? Que ele confunde esperteza com sabedoria. Mas os mundanos, ele tem uma relação com a morte como se a morte não fosse chegar. Ele vive a vida inteira dele como se ele não fosse morrer nunca, né? Não tem prudências quanto àquilo, né? Sobretudo, ele não pensa na vida eterna, né? É como assim, você tem ali, para dar um exemplo, você tem ali uma Ferrari, certo? Um carro muito potente, veloz. E aí você, no primeiro dia que você tem aquele carro, você já vai andar tudo em alta velocidade, vai bater o carro, vai destruir tudo. Porque você não está pensando que amanhã você pode querer usar também, né? Falando assim, você vai, que tolice. É assim que os mundanos vivem, como tolos. Ele tem lá um espírito imortal e ele troca a preço de banana, não é isso? Troca por um prato de lentilhas, como fala na palavra, né? Então assim, o mundano, o que ele vai fazer? Quando ele é jovem, ele vai falar assim, eu tenho que viver, eu estou novo, eu tenho que viver a mocidade, né? E aí ele vai se render a todo tipo de extravagância, né? A todo tipo de exagero, não é isso? Aí quando ele está adulto, né, ele já vai pensar assim, que ele precisa da estabilidade, né? Queridos, nada contra, né, a estabilidade, mas estabilidade é no Senhor. O navio, ele foi feito para navegar. O navio só está seguro no porto ali, trancadinho ali, na baia dele, ali ele está seguro. Ali não tem tempestade, ali ele não vai afundar. Só que ele não está cumprindo o propósito dele. O propósito dele é o mar, é navegar. E Cristo, né, ele é o farol que vai guiar esse barco. Então o navio, então assim, essa coisa
da segurança, né, da estabilidade do que o mundo oferece, é uma ilusão. Você não está estável coisa nenhuma. Tudo pode mudar a qualquer momento, e é o que era estável antes não é mais. A única coisa que é estável é a fidelidade de Deus para com você, nem sua para com Ele. Pior ainda, né? Mas a única coisa que não passa é Cristo. O resto tudo passa. Então, assim, quer buscar estabilidade? Busca a fé. E todo o resto vai ser acrescentado. Se o teu caminho é ali um concurso público, se teu caminho é ali... Enfim, não importa. Você não vai dizer, eu estou estável por causa... Não. Por causa do que o mundo está me dando ali. Né? Você está estável porque você tem fé. Aquilo é Deus que te concedeu. Percebe? Então ali na fase adulta, esse cara que buscou ali a extravagância do mundo, às vezes nem na fase adulta ele para, né? Continua buscando apenas a extravagância, né? Mas aí o mundano, ele vai, alguns, na maioria, vai buscar ali acumular bens, riquezas, enfim, aquela tal da estabilidade, né? Então, assim, o sucesso, ele não está na zona de conforto. Não está na zona de conforto. Sabe aonde está o sucesso? O sucesso está onde ninguém mais está, onde ninguém quer estar. O sucesso, ele está na incomodidade. Quem é que quer incomodidade? Ninguém. As pessoas querem comodidade. Por quê? Porque o corpo, a concupiscência da carne, ela vai pedir o conforto da estabilidade. Ela não quer estar incomodada. Se você quer sucesso material, você precisa estar incomodado. Você precisa estar o tempo todo aprendendo, se reciclando. Você precisa estar preparado para as oportunidades. Você precisa estar positivo acima de qualquer coisa. Você não pode ficar negativo com nada. E você tem que estar sempre na obra, sempre acionando. O que é motivação? Motivo para ação. Seu motivo para ação tem que estar sempre muito claro, né? Se você quer o teu sucesso material. Por que e para que eu estou fazendo isso? Tem que estar o teu foco claro, né? Porque quando o presente não te entusiasmar, você vai refugiar no futuro que você almeja, e aí você vai acabar atraindo, mas você vivendo, poxa, daqui a pouco, hoje está difícil, mas daqui a pouco eu vou ter aquilo ali que eu estou buscando e batalhando. E Deus quer que você faça isso, que você se supere, que você vá à luta. Ele te criou para ser um guerreiro, nada de errado com isso, né? Mas lembra de levar Deus com você no barco. E Ele que é o comandante, Ele é teu sócio majoritário. Então, ou seja, isso tudo é incomodidade, né? Se você está lá no teu sucesso quando todo mundo está dormindo, você está até tarde ali trabalhando, matutando, planejando. Quando todo mundo está ali no final de semana curtindo, você está lá se doando, sacrificando aquele pouquinho ali naquele momento para depois você ter muito mais. Ou seja, tá todo mundo ali, né? Fim de semana é o dia do mais... É o dia de eu ficar tranquilo e tal, fazer minhas... E você não, você está ali trabalhando. Ou seja, a maioria está onde? Na comodidade. Você está onde a maioria não está, no incômodo. A pessoa não quer o incômodo, a pessoa quer a tranquilidade do porto. Mas você é um navio que foi feito para navegar. Então ali na incomodidade, onde poucos querem estar, é que está o sucesso. Se você quer sucesso, você precisa estar na incomodidade. Eu quero sucesso intelectual. É devorar livro, não tem outro, né? É estar na incomodidade, é estar lendo ali o tempo todo, é estar buscando palestra, mais uma vez, dá trabalho, é incômodo. Eu quero sucesso emocional, eu quero sucesso espiritual, mais uma vez, é morte para si mesmo, é renúncia, é uma proporção de coisas, é incômodo. Por que é incômodo? Porque o teu corpo, ele não quer aquilo, ele quer a comodidade. O teu corpo, você é programado para fracassar.
Você é programado para dar errado em tudo. Tudo que você aprende, ele vai fazer você fracassar. Você precisa renunciar ao que você sabe, porque se o que você soubesse estivesse bom, mais uma vez eu repito, já falei isso, você não estava aqui. Se você, o que você sabe servisse, você já tinha sucesso em todas as áreas. E o ideal é que você tenha sucesso nessas 3 áreas. Tanto você precisa viver em equilíbrio, tanto espiritual, quanto emocional, quanto profissional. Ah, mas eu tenho, sei lá, voto de pobreza, eu sou padre, sou freira e tal. Você tem um sucesso profissional sim, você tem seus afazeres, você precisa ser um bom padre, um bom profissional. Em tudo, né? Então a gente precisa buscar tudo que você faz, faça com amor. Né? Não se deixe abater em nada. Em nada. Se você coloca ali esses 3 termômetros em tudo, se você for fazer, sei lá, eu vou fechar um embrulho, faz aquilo com amor. Respeita, né, o talento que Deus te deu. Não esmoreça. Não esmoreça. Jamais murmure. Quem murmura louva ao diabo. Então não reclama. Se tiver pesado, você vai sentar com Deus e reclama. Fala, Senhor, ali você está num ambiente seguro. Então, Senhor, poxa, está acontecendo, está difícil. Não aguento mais o meu trabalho. Me ensina, né, a mortificar, a usar aquela dificuldade que está acontecendo para eu diminuir, para eu ver a tua obra acontecendo ali. Muitas vezes você tem ali a pessoa difícil dentro da sua casa, e tudo muda quando você muda. Você quer mudar a tua realidade, a realidade das pessoas que estão perto de você, você tem que mudar primeiro. A partir do momento que você mudar primeiro, a tua vibração vai melhorar, você vai entrar em conformidade com a vibração do Senhor e tudo ao teu lado vai começar a se transformar também. Então, quer mudar os outros, está te incomodando o jeito do outro, muda a si mesmo primeiro. Talvez, quando você melhorar e mudar primeiro, talvez você veja que o outro talvez não precisava tanto de mudança, era você que era intolerante. E se assim não fosse, realmente a outra pessoa tiver a tua mudança vai acabar proporcionando a mudança do próximo. Porque a gente não combate fogo com fogo. Não é isso? Então às vezes a dureza, a gente é muito duro, né? Quer bater de frente, às vezes não é isso. A gente precisa ser como a água. Diante da adversidade, ela sempre contorna. E água mole, pedra dura, não é isso? Então, esse mundano que na juventude foi extravagante, que tentou reunir ali bens para si na idade adulta, foi atrás da estabilidade, e aí a gente acabou entrando na questão da estabilidade real, né, que é em Deus ali, buscar o sucesso na incomodidade, né, você é diferente da estabilidade que o mundo dá, que é uma falsa estabilidade. Esse mesmo mundano na velhice, ele vai querer acrescentar mais dias, né? Ele só quer viver um pouco mais, custe o que custar, né? Então assim, o escravo de amor não é que ele não se importa com a vida dele, é que simplesmente a vida não é dele. A hora Deus me colocou aqui para uma missão, e a hora que Ele quiser me levar, Ele me leva. E outra, tomara que isso aconteça o quanto antes. Olha como é diferente, porque Ele sabe do gozo da vida eterna. Ele sabe como é a realidade do céu. Vai ter um dia nessa consagração que a gente vai só falar sobre o céu. Então ele está, na verdade, até ansioso, ele quer encontrar, ele quer voltar para o Pai, né? Então assim, ele não teme a morte, sobretudo porque você é predestinado, você morre todo dia. Como que o mundo vai matar? Como que o pecado vai matar quem já morreu? Você não vai morrer.
Aqueles os que seguem a Cristo, ainda que morra, viverão. Então você crê firmemente nisso. Como assim você morre todo dia? O escravo de amor, ele morre para suas próprias vontades todos os dias. Ele morre para sua carne, ele morre para o pecado, ele morre para o demônio. O demônio, opa, vou procurar, opa, cadê ele? Não, tá nem aqui. Então, assim, todo dia, como é que ele faz isso? Todo dia o escravo do amor, ele está fazendo exame de consciência. Quando acontece as coisas incomoda, Nossa Senhora já vem e puxa ali a orelha dele. E aí ele está sempre fazendo esse exame de consciência em todas as coisas. Ele roga ali para Nossa Senhora, né? Para que ela interceda por ele, não é isso? Então, assim, sobretudo, ele está tão já não aqui, ele já morreu para o mundo, que o escravo de Maria, ele está aqui como se não tivesse, ele ri como se não estivesse rindo, participa como se não participasse, ele enfim, usufrui como se não tivesse, como se aquilo não fosse dele, né? Então, se ele está assim sempre, né, escorregadio ali, escapulindo para o céu, então ele não tem o menor medo, da morte. No terceiro ponto, a gente vai ver uma dimensão muito forte, que é a escravidão de amor a Maria. Ela é um penhor de boa morte, uma coisa que Maria promete levar pela mão os consagrados dela. Existe um combate quando a gente morre, né, pela nossa alma. Isso não acontece, né, com os servos de Maria, porque o diabo não pode com Maria. Então ela vem, ela mesma, ela te conhece pelo nome, você é íntimo dela, você é do exército dela, ela vai vir te buscar, certo? Então, assim, ela, como esse é um contínuo morrer de si mesmo, ela está cuidando disso tudo, ela está cuidando da tua conversão, ela está cuidando dos teus passos, né? Então, para você que é um predestinado, a morte é só uma passagem. Você está na sala de espera e esperando para entrar no banquete. Isso é somente isso. É suave, é tranquilo. Tá? Nossa, mas aí teve santos que foram martirizados, né? Esquartejados, enterrado, crucificado de cabeça para baixo, apedrejado, degolado, queimado. Eu garanto para você, sem medo de errar, todos eles estavam em paz. Como que o mundo ia matar o que já estava morto? Todos os santos, todo aquele que foi perseguido pelo nome do Senhor, ele já morreu para o mundo. Então o mundo não pode nada contra ele. Ele teme o que teria matar o espírito dele. Mas ali naquele momento ele já estava contemplando o céu. Entende? Então ser servo de Maria é um sinal de predestinação. Você que é predestinado, você foi colocado aqui, não foi para gozar dos prazeres do mundo, você foi colocado aqui para ser feliz na outra vida. Você vai se preocupar com isso na outra vida. Aqui você está em missão, está em combate, e mesmo assim você vai ter ali os períodos ali que Nossa Senhora vai te cercar de prazeres, mas ainda assim tua alma não está em risco. Você pode usufruir daquilo ali, não tem problema você ir para tua festa, não tem problema você ir para tua baladinha, não tem problema você ir para aquela reunião de família, não tem problema você beber um pouco, você comer, você se deleitar ali, porque você está usufruindo como se não fosse. Aquilo é uma permissão, né? Você não precisa daquilo ali, teu coração não está ali, você está mesmo assim nesses locais, experimenta, acaba o assunto, alguém puxando o assunto, e você acaba evangelizando ali, porque as pessoas se apaixonam pelo Cristo que há dentro de você.
elas estão sedentas. Lembra? Só tem dois tipos de pessoas no mundo: as que estão buscando a Deus e sabem disso, e as que estão buscando Deus no mundo, porque elas não sabem que é Deus que ela está buscando. Ela não sabe que ela é insegura, que ela é infeliz, que ela é carente porque ela não tem Deus. Ela não sabe disso e está buscando em qualquer coisa preencher desesperadamente aquele vazio. E quando essa pessoa vê essa luz iluminando as trevas dela em você, ela vai automaticamente, ela sempre vai acabar pedindo para você falar daquilo ali. Porque pelo menos por um breve momento, enquanto está na sua presença ali, ela vai abarcar um pouco a dimensão que ela gostaria, né? E não sabe, que é a dimensão de Deus. Certo? Então, esmiuçando o evangelho de hoje, ele fala a questão do o dia e hora, a vinda de Cristo, ninguém sabe. Queridos, a escatologia está aí muito, né, muito afiada, que é o estudo, né, desses sinais que vão haver nos últimos tempos. Né? Eu quero atentar. Por que eu quero atentar vocês para isso? Porque você está sendo formado um combatente, certo? Então o diabo, né, tentou e tenta até hoje dominar o que ele ainda não tem. Ele já é o príncipe do mundo, mas ele quer tudo. Ele quer você, ele quer os líderes, ele quer a alma dos cristãos. Certo? É isso que ele quer. Porque os dele já é dele. Ele vai destruí-los em tempo certo. Então ele não se preocupa. Ele quer, sobretudo, acabar com o tempo que você tem. Ele quer ocupar o seu tempo. Então, os mais evoluídos na fé, o diabo ele não pode simplesmente chegar e falar e tentar te afastar e falar para você age errado. Sabe o que ele vai fazer? Você que está dentro da igreja, ele vai te colocar no lugar errado. Ele não vai falar para você sair da igreja. Ele vai falar fica na igreja. E por ele falar fica na igreja, você nunca vai desconfiar que é a voz dele. Só que ele vai te botar no lugar errado. Porque a pessoa certa no lugar errado também não dá fruto. Então a gente precisa estar vigiando e orando o tempo inteiro, que a gente está em guerra. E enquanto a gente dorme, enquanto a gente cansa, o diabo não dorme, não cansa. Ele não cansa de te tentar. Tem legiões atrás de você. Porque você que é consagrado, que é predestinado, é um perigo. Você já viu uma serpente em um floral? Não tem. Já reparou que onde tem flor não tem serpente? Onde você pisa, querido, o diabo se retira. Porque Maria está com você. E ele pode saber que ele odeia, pela voz do próprio diabo, dos exorcizados. Eles falam isso. Prefere 1000 açoites do que ouvir o nome de Maria. E por que desse terror? Porque assim Deus quis. Entende? Então, no Evangelho, ele fala que na época de Noé o dilúvio veio de repente. Né? Então, o diabo já lá na Babilônia, ele tentou unificar as línguas, unificar as nações, unificar a moeda, unificar tudo. Deus pessoalmente foi lá, né, destruiu, confundiu eles. Né? Aquilo era diabólico. E hoje nós estamos vivendo uma nova Babilônia, uma nova Babel. Nós estamos assistindo a unificação das moedas, né, o tal do restart econômico. Nós estamos assistindo aí a unificação, né, das culturas, a queda, né, das soberanias. Queridos, tudo que há no mundo, o diabo é o príncipe do mundo e ele é o príncipe da política também. Tá? Isso tudo que está aí, a tua cultura, a tua volta, a política à tua volta, a mídia à tua volta, toda ela, não pense que ela está a seu favor. Não está. Nós estamos vivendo o sinal dos tempos, certo? Então se atente para os sinais que Cristo avisa, para que você não seja enganado. O próprio Cristo fala, muitos serão enganados. Tá?
cuidado com o sistema, cuidado com a marca da besta. Esteja com o coração preparado e desancorado para quando você precisar viver a parte do sistema, você não está apegado e aceitar tranquilamente. Nossa, mas esse negócio do fim do mundo eu não acredito não. Então, para de assistir aqui, porque isso está na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, e Deus é a palavra dele, então você não acredita em Deus, para agora. Tá? Eu estou falando com você que crê em Deus, porque não tem como você crer em Deus e não crer na palavra dele. Amém, irmão? Falo isso com amor. Então, a parte de nós que é apegada à vida, como os mundanos, ela não quer, ela ignora a existência do Apocalipse e da escatologia. Porque ela não quer morrer. Ela não quer que o sistema que ela vive, que ela está tão apegada, acabe. Mas tudo vai acabar. Vai chegar um momento que você não vai professar a tua fé. Você não vai poder dizer, vai ser criminalizado por ser cristão. E nesse momento você vai precisar evitar até mesmo centros urbanos, como fala na palavra. Você vai precisar, você vai ser isolado, você vai ser perseguido, alguns vão ser mortos. Bem-aventurado aquele que se for morto pelo nome de Cristo, e esse vai herdar o reino dos céus. Eu não peço que Deus me livre da perseguição, eu peço para que Ele me dê força para no momento da perseguição não negar. Porque aqueles que não aceitarem o sistema, que não se curvarem o sistema, serão ressuscitados, está na palavra. Ainda que pereça na guerra, eles vão ser ressuscitados e vão viver 1000 anos de paz com Cristo reinando aqui. Aguenta firme, irmão. A coisa não vai melhorar. A palavra de Deus, a esperança, o mundo vai melhorar, o mundo vai sair dessa. Olha, não se apega. Não é o que fala a Bíblia, não é o que fala a palavra. Não vai vir mais um profeta para nos guiar, não. Agora aqui a gente está esperando já a segunda vinda de Cristo. E antes disso vai ter o governo. A gente está vivenciando agora uma guerra biológica que é muito provável que culmine numa guerra global, bélica. E todas essas mazelas vão ser sanadas, e eu já estou falando para você ficar alerta. Vai vir um cara e vai acabar com todo esse problema. E a coisa é tão sutil que o sistema que a palavra de Deus chama de a besta da terra, que vai preparar o caminho para a besta do mar, que é o anticristo, ele já está aqui, e eu estou vendo muito cristão em conformidade com o sistema da nova ordem mundial, que é o sistema da besta, querido, que é a base governamental na qual vai sentar o anticristo. Então, por isso que eu falo, eu estou mandando os links para você baixar. Os cristãos estão todos sendo retirados da internet. Tá? Os donos das plataformas, eles são reconhecidamente anti a nossa cristandade, e é deles, eles vão retirar. Então baixa para você ter esse material de consagração. Eu não sei até quando isso vai estar no stream aí na rede, tá ok? Então, queridos, as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos narizes. Então a gente precisa estar muito atento, porque a coisa vai vir de sopetão. Ele fala, se você soubesse o dia, você não ia cuidar para que aquilo não te pegue despercebido. Então, já que você não sabe o dia, nem os santos e nem os anjos sabem o dia. Já que você não sabe o dia, você precisa estar vigiando. Você precisa estar preparado, em perfeita conformidade com a missão do Senhor. Eu não vou entrar muito aqui no que vai acontecer, né?
Depois eu posso gravar só falando sobre escatologia, só esmiuçando o Apocalipse, mostrando para vocês que aquilo é muito mais literal do que você pensa, né? Ele é muito difícil de entender, né? Mas eu posso de repente explicar apenas o Apocalipse e os sinais para que você fique atento e você não seja enganado. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês é que o Apocalipse é um livro que traz a boa nova para a gente, o cristão, ele não tem medo do que vai acontecer. A palavra de Deus fala: os meus não precisa temer o dia do juízo, não precisa temer nada que vai acontecer, porque eu vou cuidar. A gente tem que estar preparado para o que vai acontecer, para que a gente esteja caminhando com o Senhor. Então, queridos, para a gente encerrar, entenda uma coisa: qual que é a tua função no mundo? Você veio para quê? Para os deleites do mundo? Não. Você veio para evoluir. E quando você evolui, você nunca quer evoluir sozinho. Então você está aqui pelos outros também. Quantos mais você conseguir levar para a consagração, faça. Engrosse a fileira do Senhor, do exército do Senhor. Nós estamos em guerra. E não é para todo mundo que você vai abrir o olho para a guerra. Vou dar um exemplo prático. Hoje, você que está assistindo esse vídeo, ontem você foi dormir e acordou hoje, certo? Sabe por que isso aconteceu? Ninguém entrou na sua casa, né? Porque existe a polícia na rua. Ontem, quando você foi dormir, você pensou nisso? Cara, eu estou tranquilo aqui porque tem polícia na rua. Você não pensou, né? Se não fosse talvez o exército, outro país poderia se apoderar das minhas fronteiras. Enfim, da mesma forma, alguns cristãos, eles não são chamados para o exército, né? A evangelização deles é de outra forma. Tem uns que é fronte mesmo, que está lá pregando, que esse é do combate tete a tete, que está lá falando do evangelho. Tem uns que eles estão na intercessão, no silêncio. Tem uns que ele está ali para de repente varrer o chão, para deixar limpinho para as pessoas que vão chegar. E todos eles têm igual importância. Igual importância. Você que está há 50 anos caminhando com o Senhor e um que se converteu agora e morreu agora, é igual. Tá? Vocês vão para o mesmo lugar. O salário é o mesmo. Tá bom? Então a gente... Então nem todo mundo vai estar ciente desse combate. Você que é predestinado, que está entrando no exército, sim. Você precisa conhecer, estudar escatologia à parte. Você precisa estar preparado, porque como que você é um soldado que não conhece como age o inimigo? Né? Porque se você não saber, por exemplo, que a política ela está agindo, a política ela foi concebida, né, para essa farsa que a gente tem hoje no mundo, que a fome, que o dinheiro, que as instituições, os bancos. Se você não entende que tudo isso, que tudo que há no mundo, as instituições mundanas, elas servem ao demônio, você está iludido. Daqui a pouco você está aí defendendo ideologias mundanas, viés políticos mundanos. Daqui a pouco você está aí incidindo em erro, não é isso? Então a gente precisa ter muita misericórdia com quem está em erro, né? Porque, sobretudo, eles acreditam estar certos, né? E qual que é a certeza que a gente tem? É Deus, não é isso? Então você não vai ter hoje instituição mundana que vai ser por você, não tem, tá? O Estado não é por você. O sistema criado ao seu redor, ele é criado para cair, para dar novo. A ordem hoje que nós vivemos, ela é criada
para cair e dar lugar a uma nova ordem, certo? E a gente precisa estar íntimo de tudo isso para que a gente não acabe sendo levado, né, na ignorância e na ingenuidade pelo sistema que está vindo. E, sobretudo, a gente não inquiete o nosso coração e não queira também ir com todo mundo. Tá todo mundo indo, a gente precisa estar tranquilo em Deus. Eu vou para onde Deus me levar, não para onde o mundo me pressionar. Não ceda a pressões. Amém? Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.